Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Hoje estarei falando sobre a última colocação de Jesus, a última bem-aventurança que o Senhor Jesus declarou. E gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque eu quero fazer um exercício com você, ao olharmos as outras bem-aventuranças que Jesus também falou e que nós já refletimos aqui em nossa igreja. Estamos falando sobre o tema em busca da felicidade. Relembrando, estamos vendo que a felicidade não é algo que vem de fora, não está nas coisas externas, mas naquilo que nós descobrimos em Jesus Cristo, e de dentro para fora nós podemos expressar esta felicidade. E essa felicidade, segundo a visão e o entendimento de Jesus, ela tem algumas características. E são essas características que nós estivemos meditando durante os domingos à noite aqui em nossa igreja. Então o texto, começando a partir do versículo 3, diz: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E hoje nós estaremos pensando: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A partir do versículo 10 até o versículo 12, nós encontramos ali o que eu chamei do paradoxo da felicidade cristã. Paradoxo é uma declaração de uma contradição lógica, que vai contra aquilo que normalmente é uma intuição comum. Porque Jesus fala que nós seremos felizes quando nós formos perseguidos. Como que pode isso acontecer? Como que ao ser perseguido, ao ser muitas vezes maltratado, humilhado, eu posso ser feliz? Jesus está mostrando para cada um de nós que esta felicidade, ela vem não pelo fato da perseguição em si, mas pelo fato de qual a origem dessa perseguição. Quando nós fomos perseguidos por causa do Senhor, aí sim nós vamos estar embasando a nossa relação de felicidade. Um certo aluno perguntou ao seu pastor dizendo: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? O pastor disse: não. Se ela for mais fiel, ela será mais perseguida. Esta bem-aventurança, ela vai exatamente na contramão daquilo que nós temos vivido e experimentado na nossa sociedade. Mas antes de nós adentrarmos nessa ideia da perseguição, eu quero fazer um exercício com vocês em cima das outras bem-aventuranças. Continue com a sua Bíblia aberta aí. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E eu quero mostrar para vocês que esta palavra de Jesus, todas as bem-aventuranças, elas têm uma interdependência ou um paralelismo entre elas. Observe agora o versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quando nós falamos dos pobres de espírito, nós falamos daqueles que reconhecem que não são ninguém e que precisam da graça e do amor de Deus, que precisam de maneira desesperada deste amor de Deus, reconhecendo que não tem, por eles mesmos, não tem como eles conseguirem a felicidade. E aí quando Jesus fala sobre os misericordiosos,
que são aqueles que receberam a misericórdia de Deus, e depois eles começaram a praticar esta misericórdia. Há uma ligação então com aqueles que são pobres de espírito e com aqueles que são misericordiosos. Nós seremos pobres de espírito quando nós formos misericordiosos. Nós seremos misericordiosos quando nós formos pobres de espírito. Mas observem também o versículo 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Agora olhe para o versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quando nós falamos sobre o bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados, significa que aquele que foi confrontado pela palavra de Deus, ele se quebrantou. E ao se quebrantar, o choro que partiu da vida dessa pessoa, foi um choro de arrependimento, de reconhecimento da sua situação crítica, degenerada por causa do pecado. Por isso ele chorou. E aquele que chora, então, ele quer alcançar o quê? Um puro coração. Porque aquele que busca ter um puro coração é aquele que se quebranta e se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, sonda a minha vida, limpa a minha vida, limpa o meu coração, restitui os meus sonhos, mas que sejam sonhos do Senhor para a minha vida. Então, os que choram e os que querem ter puro coração, há uma ligação, como disse, há uma interdependência. Aqueles que choram, eles buscam ter puro coração. Aqueles que têm puro coração, eles choram. Choram por causa dos seus pecados. Continue comigo. Versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Depois, o versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Da palavra que foi dita a vocês sobre os humildes, sobre os mansos na terra, falou daquela pessoa que busca então reconstruir, reconectar o seu relacionamento com Deus e com o próximo. Reconhecer que ele precisa ser manso na sua prática de vida, no seu dia a dia. Ser humilde e ser manso não é ser uma pessoa idiota, uma pessoa que pode ser enganada, mas é uma pessoa que reconhece que precisa ter atitudes de bondade para com as pessoas que estão ao seu lado, e reconhece também que precisa ter atitudes de total entrega para Deus. Por isso que os humildes ou os mansos, eles têm a necessidade de serem pacificadores. Porque o pacificador é aquele que vai fazer o quê? Quando tem uma contenda, ele chega junto para poder pacificar. O mundo, ele nos persegue porque nós somos pacificadores. De acordo com a verdade do Evangelho que aqui nós temos, por nós agirmos em contramão àquilo que o mundo ensina, porque o mundo ensina você a ser egoísta, o mundo ensina em você se vingar, nós vamos naquela contramão dizendo: nós temos que pacificar. Temos que apaziguar, temos que acabar com as contendas, temos que acabar com os mexericos, as fofocas, a maledicência. Por isso, aqueles que são mansos são pacificadores. Aqueles que são pacificadores são mansos. Estão percebendo como que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, trouxe aqui um ensinamento para todos nós, que independente da época na história, independente da cultura da nação, esses ensinamentos, eles se adequam, eles cabem a todos nós. E há uma ligação, como disse, há uma interdependência, um puxa o outro. Por isso que são características que nós precisamos estar desenvolvendo como cristãos. Sermos mansos, humildes e sermos pacificadores. E aí vem a última, no versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Depois o versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus fala no início sobre ter fome e sede de justiça, sobre nós buscarmos realmente aquilo que é certo, agirmos de maneira correta, sobre nós sermos transformados por Deus para darmos um passo correto, um passo certo.
Termos fome e sede de justiça, querer exatamente ser o que Deus planejou nós sermos nessa vida, e viver aquilo que Deus espera que nós venhamos viver, para que nós possamos não só sermos abençoados, mas também abençoar os outros. Foi exatamente como o pastor Guilherme Kerr falou hoje de manhã. Eu estive aqui na igreja, nós participamos do culto, preguei, fiquei um tempo na escola bíblica, depois eu fui para Jardim Camburi, e lá ele deu uma palavra que foi muito importante e interessante. Ele falou o seguinte: olha, Deus é um grande açude de uma água cristalina, de uma água pura, uma água que vai nos limpar, vai nos ajudar, vai nos restaurar, vai nos curar. Nós somos os canais. Quanto mais nós estivermos ligados a este açude, mais água vai correr por este canal, e a água, ao sair na ponta, vai abençoar outras pessoas. Se eu tapar a ponta, eu apenas vou ficar com aquela água retida ali. Quanto mais eu liberar a ponta para que a água saia, mais eu sou abençoado. Por isso que quanto mais eu tiver fome e sede de justiça, quanto mais eu querer fazer as coisas certas diante de Deus, mais eu vou estar abençoando também as pessoas. E por causa dessa fome e sede de justiça, de querer fazer certo, de entender o certo dentro da palavra de Deus, é que nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos por causa dessa justiça, da justiça de Deus. Há então uma ligação. Aquele que tem fome e sede de justiça, ele vai ser perseguido. E aquele que é perseguido, é porque ele tem fome e sede da justiça de Deus. O cristão, ele é perseguido por quem ele é. O cristão é perseguido porque ele é de Jesus. O mundo odeia Cristo. Logo, num silogismo, o mundo também nos odeia. O cristão é perseguido por ser um pacificador. Eu disse isso para vocês. E o espírito que reina neste mundo, ele é contrário à paz. Ele quer trazer desordem, ele quer trazer caos. O diabo e todos os seus exércitos, ele está tentando implantar o caos em toda a sociedade, no mundo, para que eles não descubram a verdadeira paz que excede todo o entendimento que nós recebemos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é a natureza dessa perseguição? O texto bíblico, ele é claro em dizer que ele aparentemente começa dizendo de um grupo, mas depois ele abrange todas as pessoas que são seguidoras de Jesus. O mundo tem atitudes de perseguição. Hoje, nos nossos dias, e no Brasil, nós não sofremos uma perseguição no que diz respeito a pessoas entrando nas nossas casas, arrebentando a porta das nossas casas, nos prendendo, nos levando para a cadeia, nos levando para um juiz e nos julgando por conta da fé e do amor que nós temos em Cristo Jesus. Isso é o que eu chamo de perseguição de mão, daqueles que muitas vezes experimentam essa perseguição. No Brasil isso não acontece. Pode acontecer em alguns lugares, mas é muito raro no Brasil. Agora, fora do Brasil, em outros países, existem pessoas que são perseguidas desta maneira. Existem pessoas que invadem as casas umas das outras, chutam as portas, colocam a família toda aprisionada, batem no chefe da casa, humilham a mãe, e os filhos assistem aquilo tudo. Tudo porque aquela família declarava que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo continua então a nos perseguir com atitudes desse tipo. Mas eu entendo que a natureza dessa perseguição na vida, especialmente dos cristãos, ela vem através de uma atitude que eu chamei da perseguição da língua. Palavras de perseguição. Porque o cristão, ele é atacado não apenas pela oposição do mundo, por ser contrário à nossa ideologia cristã. Mas o cristão, ele também é atacado por muitas falas que as pessoas têm, dizendo algo a nosso respeito que vão denegrir a nossa imagem. Meu irmão, minha querida irmã, meu prezado ouvinte, você que está aqui nessa noite conosco, celebrando o Senhor Jesus, muitas vezes as nossas palavras matam as pessoas. As nossas palavras matam.
Talvez não mata de jogar a pessoa no chão, dela parar de respirar, do coração parar de bater, do cérebro morrer, não. Mas ela mata por dentro. Ela vai destruindo, ela vai consumindo por dentro. E o mundo nos persegue desta maneira. Jesus coloca no versículo 11: bem-aventurados vocês serão quando por minha causa os insultarem, os perseguirem. E aí a gente entende pelo menos 3 formas de insulto. A injúria, que é qualquer xingamento dito a uma pessoa. A mentira, que é a arma do diabo, a arma especialíssima do diabo. Enganar, falar mentira. E também a maledicência, que é falar mal. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, muitas vezes, elas estão nos xingando, porque elas não concordam com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós acreditamos, com o Cristo e o Deus que nós servimos, e elas então nos xingam, elas falam mal, elas mentem, criam calúnias a nosso respeito. Quantas pessoas que você já encontrou na sua vida que fizeram isso com você, lá no seu local de trabalho? Eu já disse uma vez aqui na igreja e volto a repetir: se você não tem uma palavra boa, uma palavra de afirmação, uma palavra de motivação para uma pessoa que esteja passando por um momento difícil ou não, se você não tem uma palavra desse nível, então não fala nada. Mantenha sua boca fechada. Porque muitas vezes você vai falar de coisas desnecessárias e você vai estar matando a pessoa. E isso é uma perseguição. Quando eu era analista de sistemas e eu trabalhava numa grande empresa aqui no nosso estado, eu entendo que eu tive um tempo ali naquela empresa em que existia uma pessoa que tinha ciúmes, inveja da minha postura, das minhas atitudes, da maneira como eu encarava o trabalho, porque eu encaro o trabalho da seguinte forma: ali no meu computador, trabalhando, desenvolvendo um software ou acessando um banco de dados, não importa o que eu estava fazendo, eu fazia como se fosse para o Senhor. O meu trabalho é fazer algo como se fosse para o Senhor, porque Ele é o meu chefe, Ele é o meu provedor, e Ele me abençoa através daquela empresa. Então o meu trabalho de responsabilidade, eu fazia como se fosse para o Senhor. E as pessoas muitas vezes me pediam as coisas, me davam trabalhos, me davam tarefas, e eu cumpria com uma excelência, e eles falavam assim: mas poxa, você faz um negócio legal, bem feito e tal. E eu falava: eu faço porque é para o Senhor, e não para o senhor da empresa. E aí existiam algumas pessoas que tinham inveja da maneira como eu trabalhava, do jeito que eu me portava. E eles começaram a falar mal. E começaram a inventar calúnias. Começaram a criar mentiras ao meu redor. E é claro que num primeiro momento, quando eu ouvia aquelas mentiras, ouvia aquelas coisas, a minha primeira atitude é o seguinte: não, eu vou pegar, vou colocar todo mundo de frente e nós vamos conversar. E vamos resolver. Esse é o velho homem falando. Porque se eu não resolver na palavra, eu resolvo na porrada. Era o velho homem falando. Mas aí Deus colocou no meu coração o seguinte: olha, eu me lembrei de um texto, né? Minha é a vingança, então não se preocupe, seja fiel. E aí então eu continuei o meu trabalho, ali, fazendo da mesma forma. O que eu faço é para o Senhor. Então, meu querido irmão, vai aqui um conselho, uma sugestão para você. Se você é motorista, se você é professor, se você é advogado, se você é engenheiro, se você é cerimonialista, se você... não importa qual seja a sua profissão, que você faça o seu trabalho com excelência, porque você vai estar fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Entenda dessa maneira. Não olhe o trabalho de maneira pejorativa, como muitos diziam na filosofia antiga, né? O trabalho era um instrumento de tortura. Não olhe o trabalho como um instrumento de tortura, mas olhe como uma oportunidade de você dar o melhor de si, da sua capacidade, do seu conhecimento, do seu entendimento para o Senhor. Porque o Senhor olha para você e Ele vai te recompensar, e Ele vai te abençoar. E Deus então, na sua grande misericórdia e graça, Ele me abençoou naquele lugar. E aquelas pessoas que me perseguiam, que falavam mal de mim, que falavam mentiras, elas foram chamadas à atenção. E, no caso, elas foram transferidas para outro setor. Deus, Ele me honrou.
Eu não fiquei fazendo uma oração, Senhor, pesa a mão na cabeça do fulano, Senhor, maltrata o ciclano, porque ele está falando comigo. Eu não fiz nada disso. Eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu gosto, eu faço com muita alegria, não tenho problemas em fazer isso, o Senhor me deu inteligência, me deu capacidade para fazer isso, eu quero que o Senhor entenda que o que eu estou tentando fazer é para o Senhor, mesmo que a empresa ganhe dinheiro, mas é para o Senhor que eu estou fazendo, e eu preciso que o Senhor seja o meu juiz nessa situação. Então eu fui perseguido por causa da justiça, sim, e Deus foi o meu juiz. E graças a Deus, eu pude continuar o meu trabalho ali. Meus queridos, muitas vezes nós estamos vivendo nesse tempo. Lá no seu local de trabalho, tem gente que está falando mal de você. Como diz, à torta e à direita. Tem gente que está mentindo para você e a respeito de você. Tem gente que está xingando você, talvez não diretamente, mas tem xingado você. E o nosso mundo, ele é tão desconectado com essas coisas do Senhor, que para poder justificar, inclusive, essa questão do xingamento, criou uma propaganda dizendo o seguinte: agora você pode xingar o outro com palavras doces, né? Com xingamentos bonitinhos, tipo seu ursinho de pelúcia, você não sei o quê, né? Alguém já viu essa propaganda aí? É porque eu não quero ficar fazendo propaganda de graça, né? Então, alguém já viu essa propaganda, né? O seu xingamento lá, como é que é? Seu unidunité, salamé minguê, foi o que falaram lá na última que eu assisti, foi desse tipo. O problema não são as palavras do xingamento, o problema é a intenção. O problema é a ira e a raiva que está no coração, e a pessoa vai expor aquilo para o outro. A intenção que comete o pecado, e não a palavra do unidunité, salamé minguê, do ursinho de pelúcia, nada disso. Porque muitas vezes uma palavra, ela pode ter um sentido pejorativo para a gente aqui no Brasil, mas em outro país não. Em outro país não tenha. Então não é a ideia da palavra em si que traz o xingamento, mas da intenção. Por isso que a gente vê o quê? Pessoas que estão o tempo todo falando mal, mentindo, xingando, e isso nos persegue. Isso nos persegue. Aí a gente chega na igreja, ai pastor, tem que orar por mim, pastor, que eu tenho uma carninha de pescoço lá no serviço, e ele está o tempo todo me perseguindo. Irmão, se ele estiver te perseguindo porque você é um crente fiel em Jesus Cristo, amém. A única coisa que eu falo para você é o seguinte: coloque-se diante de Deus e fala: Senhor, seja o meu juiz. Seja o meu juiz. Por quê? Porque nós somos o alvo da perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Todos aqueles que escolhem Jesus são perseguidos. Isso não é uma prerrogativa sua, não. O diabo arma para nós sermos perseguidos. A maldade e o pecado no coração de muitas pessoas vão nos perseguir. Olha o que aconteceu com os discípulos de Jesus. André, irmão de Pedro, ele foi perseguido, foi amarrado na cruz para ter uma morte lenta. Pedro ficou preso 9 meses e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por Nero. Tiago foi passado ao fio da espada. Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados. João foi deportado para a ilha de Patmos. Os apóstolos do Senhor, eles eram considerados como escória do mundo, porque eles serviam a Jesus, e o mundo os odeia, os odiava por conta disso. Então, quando nós somos perseguidos por causa de Jesus, que é a razão, que essa seja a razão da perseguição da nossa vida, nós temos que entender que é uma causa nobre, é algo de uma boa estirpe, porque os profetas antes de nós procuraram isso. Se a gente olha, por exemplo, para as pessoas hoje,
Os crentes hoje estão querendo ser estrelas. Tem crente que chega na igreja e ele quer ser estrela. Ele quer dizer que ele é o tal, que não precisa disso, que não precisa daquilo, porque ele é bom. Ele é um excelente músico, então ele quer fazer sozinho. E aí, hoje nós estamos vendo um bando de crentes que querem aparecer. Porque se eles forem perseguir, não, perseguição não. Mas eu quero aparecer. Eu vejo assim, uma situação, por exemplo, talvez se a gente fosse em determinados lugares, né, trazer o apóstolo Paulo para poder pregar. Aí eu vejo o seguinte, chegaríamos a falar assim, este aqui é Saulo de Tarso, que se converteu a Cristo e se tornou Paulo. Ele foi formado na Universidade de Gamaliel, a melhor universidade que tinha em Cesareia. Esse homem também fala muitos idiomas. Ele é muito viajado, viajou o mundo quase todo. E ele será o pregador da nossa noite. A gente dá o currículo da pessoa, mas não fala nada sobre a pessoa, de quem ela é. E olha como Paulo se apresenta. 2 Coríntios capítulo 11, 23 a 27. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Foi assim que Paulo se declarou. Você quer um cara mais perseguido do que ele? Olha só. Irmãos, as coisas que Paulo enfrentou por amor a Jesus Cristo, muitas vezes a gente entende que é sobre-humano isso. O cara foi açoitado 39 açoites, né, por 5 vezes. Ele ficou sem dormir, passou fome. Tem uma história de Paulo que houve um naufrágio, aí ele vai para a ilha, aí chega na ilha lá, todo mundo se junta à noite por causa do frio, faz uma fogueirinha, né? Aí Paulo está ali colocando a madeira para aumentar a fogueira, aí vem uma cobra e morde a mão de Paulo. Aí o pessoal já olha, né? Todos os maledicentes, esse cara deve ser ruim, esse cara é ruim. Porque ele não morreu lá no naufrágio, mas vai morrer aqui agora, porque a cobra, né, ela veio e picou, é a justiça que está acontecendo. E todo mundo ficou esperando Paulo começar a babar lá, né, e morrer, e Paulo está lá, fazendo as coisas. Aí eles viram o seguinte, o cara não morreu, e a cobra era venenosa, ele não morreu. E Paulo teve a oportunidade, mesmo naquele momento, sendo perseguido pelas palavras maledicentes daquelas pessoas, de poder falar de Jesus. Então, se você olhar, quem é o alvo da perseguição? Somos nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo, não tenha receio, se você está sendo perseguido por amor a Jesus, porque isso vai acontecer. A nossa recompensa maior não está aqui na terra, não é o aqui e agora, mas é quando nós estivermos no reino dos céus, na presença do Deus Todo-Poderoso, do Filho Salvador e do Espírito Santo Consolador. Essa é a nossa recompensa, e essa deve ser a esperança que nos alimenta a viver, que mesmo sendo perseguidos, continuaremos firmes, porque eu tenho fome e sede de justiça, da justiça de Deus. Quando sofrer uma perseguição é uma bem-aventurança. Primeiro, quando nós sofremos por causa da justiça. O sistema de valores do mundo é muito diferente do sistema de valores de Deus. E quando nós sofremos uma perseguição por causa da justiça, por causa do sistema de valores de Deus, e quando nós olhamos para o Sermão da Montanha, nós encontramos aqui os valores do cristão: compaixão, gratidão, misericórdia, arrependimento, relacionamento com Deus, busca e ajuda ao próximo, perdão,
70 vezes 7 foi a palavra de Pedro, de Jesus para Pedro. São muitos valores que Jesus deixou para todos nós, que nós precisamos descobrir, viver, que são os valores do reino, que são exatamente contrários ao que o mundo prega. Por isso que sermos perseguidos pela justiça de Deus é algo que realmente deve ser entendido por cada um de nós. Quando sofremos também a perseguição por causa do nosso relacionamento com Cristo. O mundo não odeia o cristão, mas odeia a justiça e odeia Cristo nele. Aí o que acontece? Quem se envolve com Jesus Cristo é odiado pelo mundo. Você já percebeu como que o mundo, ele odeia o cristão? Você já foi numa repartição pública fazer alguma coisa, e quando você fala que você é crente, você é um cristão, sempre as pessoas tratam você de uma maneira diferente, porque eles vão privilegiar os outros. Eu já estive numa situação muito constrangedora, em que algumas pessoas estavam junto comigo numa repartição pública, e quando eu me declarei que eu era um cristão, que eu era pastor, eu fui tratado de forma muito indelicada pelas pessoas. E as outras que estavam depois de mim foram tratadas melhores e passaram na minha frente. O mundo não gosta, porque o diabo, ele quer semear discórdia, ele quer semear ira, ele quer semear o ódio, melhor dizendo, não a ira, o ódio no coração das pessoas. E nós, por sermos puro coração, pobres de espírito, por sermos mansos, por sermos misericordiosos, pacificadores, o mundo nos persegue, por causa do nosso relacionamento com o Senhor. Como eu disse, os crentes, eles são perseguidos por causa do seu relacionamento com o Senhor. Vou ler um trecho de uma pesquisa que eu fiz a respeito da igreja, na história da igreja, as perseguições religiosas ao longo dos séculos. Os crentes foram perseguidos pela intolerância e a inquisição religiosa. Alguns pré-reformadores foram queimados vivos, como John Hus e Jerônimo Savonarola. John Wycliffe precisou se esconder. Martim Lutero ficou trancado no mosteiro. William Tyndale foi esquartejado. Depois da reforma, na França, Catarina de Médici promoveu uma dura perseguição aos crentes. Na Inglaterra, Maria Tudor, ou Maria I, levou à estaca os líderes e passou ao fio da espada milhares de crentes. E na história, o comunismo ateu e o nazismo nacionalista levou milhões de crentes ao martírio. Na Coreia, na China e ainda hoje nos países comunistas e islâmicos, os cristãos são presos, torturados e mortos. Tudo isso por causa do nosso relacionamento com o Senhor. A forma como nós devemos enfrentar essa perseguição. Jesus nos diz que nós devemos exultar. No caso, no versículo 12, pela NVI, alegrem-se e regozijem-se. Não devemos buscar a vingança como os incrédulos. Não devemos ficar de mau humor como uma criança mimada e embirrada, nem ficar lambendo a nossa própria ferida como os cachorros fazem. Nós devemos ter uma postura de uma alegria, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Não que o cristão seja masoquista. Eu me odeio, por isso então pode me perseguir, pode me bater, pode... Não, não é isso. O cristão não é um masoquista, mas o cristão sabe que o motivo da perseguição dele é a causa do seu relacionamento com Deus, com Jesus. E ele então tem que exultar, ele tem que saltar, ele tem que pular, ele tem que gritar de alegria, porque essa é a tradução da palavra ali. Essa é a tradução. E quando Jesus fala bem-aventurado, termo que eu já falei para vocês, Macários, fala de uma felicidade extrema, superlativa. Sou muito feliz, ou é muito feliz, e feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus.
O cristão então deve entender que, ao ser perseguido, ele deve buscar alegria no Senhor para a sua vida, porque não é fácil. Ninguém tem sangue de barata aqui, e eu sei que não é fácil. Eu não falo de utopias aqui, irmãos, eu falo de realidade. Por isso que eu falo que não é fácil, mas nós temos que buscar ao Senhor. No momento em que estivermos sendo perseguidos, quer seja por uma palavra, quer seja pela ação de algumas pessoas, nós temos que buscar a nossa força e a nossa alegria no Senhor, para podermos suportar isso, suplantar isso. Devemos ter paciência. Os profetas sofreram e jamais desesperaram, jamais buscaram vingança, jamais feriram a face, eles entregaram a Deus. Você quer maior perseguição do que a vida de Jó? Estava tudo bem na casa do cara. Jó, pai de família, muitos filhos, rico, um empresário, podemos dizer assim, próspero, muitos empregados, um cara justo, honesto, trabalhador, cuidava de tudo. Ele era tão assim, tão ligado no Senhor, ele tinha uma preocupação tão grande com as coisas do Senhor, que quando os filhos dele davam uma festa lá na casa de um dos irmãos, davam uma festa, a Bíblia fala que Jó oferecia sacrifícios ao Senhor. Caso alguns dos filhos dele houvesse pecado, ele estava diante do Senhor: Senhor, perdoa o pecado do meu filho, se aconteceu. Ele é um homem temente a Deus. E aí, como o mundo odeia aqueles que são pacificadores, aqueles que são puros de coração, aqueles que são pobres em espírito, o diabo chega para Deus e fala: mas isso aí só acontece porque ele tem muito dinheiro, ele tem muita riqueza, ele tem tudo de bom que o Senhor dá para ele. E aí então Deus fala o seguinte: olha, tá bom, vai lá, tira o que é as coisas dele lá, mas não tira a vida dele. E aí você vê o que? Jó estava na casa dele, aí vem um mensageiro correndo, esbaforido: houve uma tempestade, um relâmpago, uma saraivada que veio do céu e consumiu seus animais. Nem bem acabou de falar, chega outro e começa a falar: houve um negócio assim, 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 e consumiu suas ovelhas. Nem bem acabou de falar, chega o outro e fala assim: olha, seus filhos estavam reunidos lá numa festa, houve um terremoto, caiu tudo na cabeça deles, matou todo mundo. E nem bem acabou de falar, veio o outro falar uma outra desgraça na vida de Jó. E aí Jó então rasga suas roupas, no sentido de humilhação, se ajoelha diante do Deus Todo-Poderoso e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E depois, a mulher de Jó chega assim: cara, que situação, hein? Que problema. Olha a língua, olha a pessoa, a maledicência. Que problema. Faz o seguinte, Jó, você está todo cheio de doença aí, tá? E Jó ficava raspando, né, as feridas dele com um caco de telha. E ela falou: você está todo doente, faz o seguinte, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E aí Jó dá uma outra palavra para aquela mulher, e ele continua firme no Senhor. Aí depois vem uns amigos dele, e a Bíblia nos diz que os 3 amigos sentaram de frente de Jó, naquele momento, e ficaram olhando para Jó. Ficaram ali um tempão olhando para Jó, não falaram nada. Foi o melhor momento na vida deles, porque se tivesse ficado ali sem falar nada, eles estavam abençoando Jó. Mas depois começaram a falar: olha a boca de novo, olha a língua de novo, para perseguir. Jó, você é isso, você é orgulhoso, você não sei o que lá. Jó, Deus odeia o orgulhoso, tal. Se arrependa dos seus erros. E começou a falar um monte de asneira. E Jó disse o seguinte: eu não fiz nada, eu não desonrei o Senhor, eu não desrespeitei o Eterno, o Todo-Poderoso, Ele que permitiu que isso acontecesse na minha vida. Eu também não estou entendendo porque isso está acontecendo na minha vida, porque ele não entendia. A gente, quando lê o livro de Jó, a gente sabe lá na frente depois que Deus vai abençoá-lo, né? Mas quando você estiver lendo o livro de Jó, não lê lá na frente, vai lendo devagarzinho para você ver.
A minha leitura devocional dessa semana que passou foi exatamente o livro de Jó. E aí eu estava lá olhando, eu falei assim, que coisa. Acaba um amigo de falar, fala um monte de asneira, depois vem um outro. E depois vem um outro. Foi perseguido, foi humilhado, foi maltratado com palavras. A sua companheira desrespeitou o marido. E ele ainda assim permaneceu firme no Senhor, porque ele foi paciente. Jó teve paciência em esperar a libertação do Senhor. Como nós devemos reagir e enfrentar a perseguição? Com discernimento espiritual. O discernimento espiritual significa que o verdadeiro cristão carrega Cristo no coração, e ele também encara os seus desafios, porque cada um de nós tomamos a cruz e seguimos ao Senhor. Nós entendemos que muitas vezes a perseguição, ela vem até nós para talvez nos lapidar, nos moldar, nos colocar de uma maneira muito melhor diante do Senhor. Você já encarou desse jeito? Quando você está sendo perseguido no seu local de trabalho, na faculdade, na escola, faculdade então, né, a juventude, o cara quando diz que é crente na faculdade, é aí que a galera persegue mesmo, né? É aí que a galera tenta pegar em armadilhas, para ver até que ponto ele é crente no Senhor Jesus. Quando nós somos muitas vezes perseguidos em determinadas situações, é porque Deus está trabalhando alguma coisa em nós. Se a gente olhar por este ângulo, a gente vai ver o seguinte, não, eu preciso mudar alguma coisa em mim, porque Deus está trabalhando isso na minha vida. Talvez Deus esteja exercitando em você a paciência. Quantas vezes você orou assim, Senhor, dá-me paciência, dá-me paciência. Aí vem os problemas, vem as perseguições, e você estoura, você briga, você roda a baiana. Deus está querendo ser meu filho, você não pediu paciência? Estou te dando a oportunidade de você ter paciência, de você exercitar a paciência. Muitas vezes nós precisamos ter um discernimento espiritual, para saber o que Deus está querendo trabalhar na nossa vida. Porque a gente tem que ter a certeza, irmão, se você é um crente em Cristo, não um crente nominal, mas um crente verdadeiro em Cristo, você tem que ter a certeza que Deus está ao seu lado. Pode chover canivete aberto, Deus está do seu lado. Ainda, olha o Salmo 23, ainda que a sombra da morte me persiga, né, a tua vara e o teu cajado me consolam. É Deus, é esse Deus que nós precisamos cada vez mais descobrir e envolver com Ele, sabendo que Ele está ao nosso lado. Mas isso tudo requer um discernimento espiritual. Não é olharmos para as perseguições como castigo de Deus, porque quando Jesus disse as bem-aventuranças, Ele já deixou claro e preparado, que vocês vão ser felizes quando forem perseguidos, quando as pessoas insultarem vocês, quando eles estiverem fazendo todo tipo de calúnia contra vocês. Por isso você deve se alegrar, se regozijar. Por quê? Porque grande é a sua recompensa. É a recompensa divina da perseguição. É uma felicidade fora do comum. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Muitas vezes, nós somos felizes porque somos perseguidos, porque nós temos a oportunidade de demonstrar a nossa lealdade a Jesus. Nós somos felizes quando somos perseguidos porque contribuiremos para o bem de muitas pessoas que virão depois da gente. Quando nós somos felizes por sermos perseguidos, nós estamos dando um testemunho de que vale a pena servir ao Senhor, mesmo apesar das perseguições. Vale a pena. Quando eu estive falando no domingo sobre a questão da bênção, uma das referências que Jacó fez a Deus, ele falou: o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, né? O Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Porque na palavra de Jacó, eu entendo que ele olhou para a sua história, para a sua vida, e ele viu esta referência da presença de Deus na vida do seu pai e na vida do seu avô.
Quando nós somos perseguidos por sermos leais, por nós amarmos Jesus, por nós queremos viver com Jesus, as pessoas vão olhar em nós que vale a pena ser um cristão. Não um cristão de nome, não um cristão para ter um nome no hall de membros da igreja, mas um cristão autêntico. Um cristão que viva a plenitude do evangelho que nós encontramos nas Escrituras. Um cristão que ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo como Jesus o amou. Pastor, não é isso que está lá no texto, não. Eu sei que o primeiro texto fala assim: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas lá em João Jesus fala: você tem que amar o seu próximo como eu amei vocês. Sabe por causa de quê? Porque tem gente que não se ama. Tem gente que não se ama. Então como é que você pode amar o próximo se você não se ama? Então Jesus nos dá a palavra lá em João de maneira bem clara: você tem que amar o seu irmão, o próximo, como eu amei vocês. Então eu entendo que nós temos que amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força, e amar ao próximo como Jesus nos amou. E aí quando nós somos perseguidos, vai fazer sentido para as outras pessoas. Elas vão ver em nós essa diferença. E a certeza da recompensa final que nós temos não está nessa vida. Eu peguei um trecho de uma história de Crisóstomo, um grande cristão. Ele foi preso e ele foi chamado diante do imperador Arcádios, porque ele pregava a palavra do Senhor, porque ele falava de Jesus. Aí Arcádios disse o seguinte: ele ameaçou banir Crisóstomo. Aí Crisóstomo disse: majestade, o senhor não pode me banir, pois o mundo é a casa do meu pai. Aí então Arcádios disse o seguinte: então terei que matar você. E aí ele falou: você não pode me matar, majestade, pois minha vida está guardada com Cristo em Deus. Então os seus bens serão confiscados de agora em diante. Majestade, isso não será possível. Sabe por causa de quê? Que o meu tesouro está no céu, guardado pelo Senhor. Eu te afastarei dos homens e não terás mais amigos. Majestade, o senhor não vai conseguir fazer isso, porque de maneira alguma, porque eu tenho um amigo no céu que me disse: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é Jesus, esse é o nosso Deus. Ser perseguido por Jesus é o paradoxo da felicidade do cristão. Mas agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E eu termino a minha palavra lendo este trecho da palavra do Senhor. Por quê? Porque nós precisamos considerar por quem nós sofremos. Muitas pessoas sofrem pela luxúria, pelos pecados, pelos prazeres, pelos bens materiais. Mas nós sofremos por causa de Jesus. Precisamos considerar que sofrer por Cristo é uma honra. Precisamos considerar o que Cristo suportou por todos nós. Você sabe que toda a vida de Jesus Cristo foi uma vida de sofrimento? Tem gente que reclama que é pobre. Ah, eu sou pobre. Jesus Cristo também foi, porque ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Tem gente que reclama o seguinte, que está cercado de inimigos. Jesus Cristo também foi, porque muitos queriam persegui-lo. Herodes, Pôncio Pilatos, gentios, os homens da sinagoga. Muitas vezes você está reclamando porque você está sendo traído. Jesus foi traído por um discípulo que caminhou com ele 3 anos e 6 meses. Muitas vezes você acha: eu estou sendo acusado injustamente. Jesus Cristo foi acusado injustamente porque inventaram uma calúnia e uma mentira sobre a vida dele. Muitas vezes você tem dito que está sendo ultrajado, você está sendo escarnecido. Jesus também foi. Ele foi preso, espancado, cuspido, pregado na cruz. E o texto que nós vemos em Romanos 8, 31 a 39, que é um texto que nos dá a esperança, nos diz o seguinte: que diremos, pois, diante destas coisas? Vamos tentar fazer um salto. Jesus fala: bem-aventurados vocês são quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Aí o texto diz: que nós vamos dizer diante disso?
dessa palavra de Jesus. Aí Paulo continua: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A nossa recompensa está em Jesus, e é gratuita. E aí ele continua dizendo o seguinte: olha, eu sei que nós estamos sendo perseguidos, mas ele continua dizendo: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí vem a expressão que eu amo nessa palavra: quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem? E o apóstolo Paulo começa a dizer: o homem que foi mais perseguido depois de Jesus, foi o mais perseguido. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Porque Jesus falou lá: olha, vocês vão ser injuriados, vão ser insultados, vão ser caluniados, mas alegrem-se, porque o galardão de vocês está nos céus. Mas vocês vão ser perseguidos. E aí o apóstolo Paulo diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E agora vem a palavra viva, eficaz e forte desta promessa: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém, irmãos? Pode dar amém, pode dar glória a Deus. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Pode vir as perseguições, pode vir as mentiras, pode vir as calúnias, pode vir muitas vezes as armadilhas do inimigo, mas nada vai nos separar do amor de Cristo, porque Ele está conosco. O Espírito Santo de Deus habita em nós e vive ao nosso lado. É essa a certeza que nós precisamos ter, que a nossa verdadeira felicidade não é no dinheiro, não é na casa legal que eu posso comprar, no apartamento bacana que eu posso ter, no carro bacana que eu posso ter, ou mudar de país, que eu vou para um país mais evoluído, quem sabe lá eu vou encontrar felicidade. Você não vai, porque a nossa felicidade, ela é baseada em Cristo. A nossa felicidade é baseada nas características que Jesus Cristo nos ensinou, porque nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Que esta seja a sua convicção, que esta seja a razão para que nesta semana, ao enfrentar as lutas, você vai sempre dizer: nada nem ninguém poderá me separar do amor de Cristo Jesus. E se eu for perseguido, eu vou exultar, eu vou alegrar, porque eu sei que a minha recompensa está nos céus, nas mãos do Senhor. Que essas verdades das bem-aventuranças possam ser aplicadas e vividas por cada um de nós, todos os dias, até o dia que Jesus te chamar, ou até o dia que Ele voltar. Porque aí nós vamos encontrar e vamos receber o nosso galardão, o nosso tesouro que está nas mãos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Pai, muito obrigado por esse tempo gostoso na Tua presença com os Teus filhos. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, obrigado porque nada pode nos separar do Teu amor. Por isso nós queremos voltar a este primeiro amor, voltar a uma vida de um relacionamento íntegro, leal, real com o Senhor, voltar, ó Pai, a uma vida de comunhão com o Senhor, para podermos ser fortalecidos e vencermos as perseguições que nos cercam. Que o Senhor Jesus, que nos deu essas palavras, Ele vem a cada dia mais, a cada momento nos abençoar e nos fortalecer, para que nós possamos nos alegrar e regozijar por sermos perseguidos
por causa de Jesus. Que o Senhor esteja abençoando a vida desta comunidade, desta família cristã. Que o amor de Deus, o nosso Pai, esse amor que é incontável, imensurável, que a graça, que é este favor imerecido, a graça de Jesus, e a comunhão do Santo Espírito, esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.